a todos os nossos participantes que continuem conosco, continue logado aí no Face ou no YouTube, que nós teremos, então, agora a oficina, então, de produção de sabão com a nossa professora aí, Viviane. E suas alunas da escola, então, de Caçapava do Sul, MF, Patrício Dias Ferreira. Então, professora Viviane Dias Pereira, né, seja bem-vinda aí conosco. Então, fica com a palavra aí, pode estar apresentando. Ok, muito obrigada, professora Cristina, a todos. Eu sou a professora Viviane, e hoje, junto com as minhas alunas Maria Fernanda, Maria Eduarda e Tainá, iremos apresentar a oficina de produção de sabão artesanal. Nós somos da Escola Municipal Patrício Dias Ferreira, de Caçapava do Sul, e as alunas são do 6º, 8º e 9º ano. Nossa oficina faz parte do curso de formação Mulheres nas Engenharias, Energia e Meio Ambiente do projeto do CNPq, hashtag Eu Menina, Eu Mulher na Educação, rumo à praxis na Engenharia, Tecnologia e Inovação da Unipampa, Bagé e Caçapava do Sul. Vou compartilhar aqui com vocês, e se não tiver legal, vocês, por favor, avisem, tá? Porque aí eu vou ficar só atrás dos slides. Vamos ver. Ai. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Eu já tinha aberto. Assim, tá? Vamos apresentar. Eu não sei como é que vai ficar para vocês, se tá legal. Tudo bem? Tudo certo, Viviane, tá? Tá bem. Ok. Tá bem. Qualquer coisa vocês vão, por favor, avisem, tá? Não, obrigada. Então, a nossa oficina é sobre produção de sabão artesanal, né? Eu sou a professora Viviane, e as minhas alunas são a Maria Fernanda, Maria Eduarda e a Tainá, e o curso de formação Projeto Mulheres nas Engenharias. Objetivo: tornar os participantes da oficina aptos a produzirem sabão ecológico a partir do reaproveitamento de óleo vegetal residual, né? O óleo de cozinha vegetal usado. Histórico do sabão. No início do século XX, em função do aumento da população e a demanda do uso alimentar dos óleos e gorduras, bem como o desenvolvimento de outros setores industriais dependentes dessa matéria-prima. O primeiro tensoativo sintético foi produzido na Alemanha, em 1916, a partir do naftaleno, álcool isoprópilico e ácido sulfúrico. Apesar de reduzir a tensão superficial da água, sua ação como agente de limpeza foi bastante insatisfatória. Somente no período da Segunda Guerra Mundial, com o agravamento da disponibilidade das matérias-primas tradicionais, que um novo impulso foi dado nas pesquisas para o desenvolvimento dos tensoativos sintéticos. No início da década de 50, e com a síntese do álcool-benzeno, tornou-se possível a obtenção do primeiro tensoativo sintético eficiente, o álcool-benzeno sulfonato de sódio, ABS, produzido a partir da reação do álcool-benzeno com ácido sulfúrico e soda. Então, aqui a gente colocou mais ou menos como foi a organização e o histórico do sabão. Definição segundo a Anvisa. Sabão: produto formado pela saponificação ou neutralização de óleos, gorduras, ceras, breus
ou seus ácidos, com bases orgânicas ou inorgânicas. Os termos sabão granulado, sabão ralado, sabão em pó ou assemelhados são restritos aos produtos categorizados como sabão. Sabonetes. Destinados à limpeza corporal, compostos de sais alcalinos, ácidos graxos ou suas misturas, ou em outros agentes tensoativos ou suas misturas, podendo ser coloridos e perfumados, e apresentados em formas e consistências adequadas ao seu uso. Classificação do sabão segundo a Anvisa. Sabões duros, que quase sempre são fabricados com soda, hidróxido ou carbonato de sódio. Constitui a maior parte dos sabões comuns e podem ser brancos, corados ou marmorizados. Sabões moles, que pelo contrário são fabricados com potassa, hidróxido ou carbonato de potássio. Os sabões desse tipo são viscosos e, em geral, de cor verde, castanho ou amarelo claro. Podem conter pequenas quantidades que geralmente não ultrapassam 5% de produtos orgânicos, tensoativos sintéticos. Sabões líquidos, que consistem numa solução aquosa de sabão, eventualmente adicionada de pequenas quantidades, que em geral não ultrapassam 5% de álcool ou de glicerol, mas que não contém produtos orgânicos tensoativos sintéticos. Tipos de sabões. Sabões sólidos, produzidos a partir da reação entre óleos, gorduras e soda cáustica, hidróxido de sódio comercial. Líquido, produzido a partir da reação entre óleos e potassa cáustica, hidróxido de potássio comercial, por meio de adição de álcool e água. Agora vamos para a nossa apresentação da oficina do sabão ecológico líquido. Sabão ecológico líquido. Utilização. Produto para limpeza geral de superfícies como louça, cerâmica, vidros, plásticos e metais. Obtido a partir do reaproveitamento de matéria-prima vegetal de origem sustentável, o óleo vegetal residual. Materiais necessários: óleo de cozinha usado, previamente filtrado, soda cáustica ou potassa cáustica, água, álcool etílico, sumo de limão ou essência, balança, bastão ou colher plástica. Becker de vidro ou utensílio inox ou vidro, mixer, panela para banho-maria, peneira ou coador, papel indicador de pH, luvas, máscara e óculos de segurança. Modo de preparo. 1. Medir a massa de óleo em um recipiente de vidro ou aço inox. Adicionar o óleo. Observação: zerar a balança com o recipiente antes de adicionar o óleo. Isso. Aí aqui, gente, quando for usar para medir essa massa de óleo, sempre quando for medir qualquer massa na balança, colocar primeiro o utensílio, né, para ele zerar a balança e depois colocar a massa de óleo. Calcular a massa de soda cáustica ou potassa cáustica equivalente à massa de óleo pesado. Então, nós fizemos o quê? Nós pesamos o peso da soda, da potassa, que foi o que a gente utilizou no sabão líquido. Por que utilizamos a potassa ao invés da soda cáustica? Porque a potassa, ela oferece maior consistência e menos rigidez aos sabões, aumentando a solubilidade. E ela é bastante usada na indústria cosmética, porque ela é menos agressiva à pele, né? E ela também é usada na fabricação de sabonete. Então, essa potassa,
a gente fez o peso do óleo vezes o índice de saponificação. Por exemplo, a massa do óleo, a gente fez vezes o índice de saponificação da potasa. Então, vocês podem ver que o último item da tabela, né, o óleo de soja vezes 0,183, que é o índice da massa de saponificação da potasa. Três. Medir a massa de soda ou potasa cáustica em um recipiente de plástico resistente. Zerar a balança e adicionar aproximadamente a mesma quantidade de água gelada. Agitar com um bastão até dissolver. Atenção, evite a inalação dos vapores e contato com a pele e olhos. Ali eu estava usando máscara, luva e o óculos. Aí nós zeremos a balança e coloquemos 75 gramas de água para 75 gramas da potasa. Aí a professora está misturando a potasa na água. Ali depois que mistura e mexe um pouquinho, ela fica quente. A professora estava usando luva, máscara, né? Tomando todos os cuidados. 4. Acrescentar a solução de soda ou potasa cáustica ao óleo e agitar até adquirir textura consistente. Dica: a adição de uma pequena quantidade de álcool aumenta a velocidade da reação da saponificação. Isso. Aí nós fizemos o quê? Aquele líquido da água misturado com a potasa foi adicionada no óleo, né? E esse óleo, ela foi misturada e vocês podem observar que ela está com uma consistência ainda líquida, né? Quando está dissolvido no óleo. E aí nós usamos o mixer, né, que em substituição aos agitadores do laboratório, né, tivemos uma adaptação, digamos assim, né, porque a agitação dos líquidos, ela acelera o processo de dissolução e aumenta a velocidade das reações. Então, vocês observem que o óleo, ele estava da forma bem líquida, né, aqui ele já ficou mais pastoso, né. 5. Aquecer a massa de sabão em banho-maria até ficar semi-transparente. Em torno de 50 minutos, tampar com papel alumínio ou tampa da própria panela. Dica: parecida com um purê de maçã. Isso, no caso, quando essa massa ela vai ser aquecida em banho-maria, ela tem que aquecer mais ou menos a 50 minutos, em torno de 50 minutos. E esse aquecimento faz com que ele fique parecido com um purê de maçã. E esse purê de maçã, para também acelerar esse processo, pode-se usar a tampa da panela, que vocês podem ver que essa panela ela era de alumínio, poderia ter sido feito diretamente, não em banho-maria, diretamente. Mas como a gente não queria acelerar tanto o processo, né, e para ele ficar, para todas as etapas aparecerem nos slides, então a gente não usou a tampa da panela e o papel alumínio. Aí adicionamos álcool até a massa de sabão ficar homogênea. Atenção, desligar o aquecimento do banho-maria no momento de adicionar o álcool para evitar o risco de incêndio, né? E de preferência realizar o procedimento longe do fogão. Curiosidade, a finalidade do álcool, na verdade, para misturar ou no sabonete ou no sabão líquido, é que ele acelera a reação, né? Não precisa ser de seu uso obrigatório, mas quando utilizado, ele deve voltar, no caso nós colocamos o álcool ali, batemos com o mixer mais um pouco e levamos ao banho-maria novamente, para evitar, para o álcool evaporar, né? E evitar o murchamento do sabão depois de pronto. Tá? No caso, sabonete, né? No caso, se tu utilizar o álcool na produção de sabonete, vai evitar o murchamento, tá? Mas nós, como era sabão líquido, a gente usou o álcool para acelerar a reação mesmo. Aí misturamos o álcool e aquecemos novamente em banho-maria para que aconteça a evaporação. Aí está
a panela tampada, né? E essa parte que a gente colocou o papel alumínio, a gente só fez a foto mesmo, que nós utilizamos foi a tampa, em função de ficar com medo porque o álcool estava evaporando, né? E ele estava em banho-maria. 7. Adicionar água quente para diluir o sabão, proporção de 1 parte de sabão para 4 partes de água. Isso, na verdade, essa água, de preferência que ela seja quente, e se tu não precisar desse sabão no mesmo dia, que tu misture essa água, dê uma mexida, porque ela vai ficar espumada, né? E de preferência que tampe a panela e que esses grúmulos que eles ficam, eles vão se diluir nessa água, né? E no outro dia é que no caso, coloque ela na embalagem, né? Acrescentar sumo de limão ou essência e medir o pH. Filtrar e armazenar em embalagem de plástico. E aí, Maria Fernanda, como foi feita essa medição do pH? Explica para nós. Nós pegamos um copo e coloquemos metade de água, metade do copo de água. Depois peguemos uma colher suja mesmo do sabão e misturemos ali naquela água. Depois peguemos a fitinha, né, de medir o pH, coloquemos ali e aí foi assim que nós medimos o pH do nosso sabão. Muito bem. E pela resolução 40 da Anvisa, de 5 de julho de 2008, esse pH ele precisa estar entre 5,5 e 9,5 para estar corretamente, dermatologicamente correto, ou seja, ele não agredir tanto as mãos, né? Procedimento: 1. Pesar o óleo. 2. Calcular o peso da soda ou potássio, equivalente ao peso do óleo. 3. Pesar a soda. 4. Adicionar a mesma quantidade de água. 5. Agitar até dissolver. 6. Misturar o óleo com a soda. 7. Agitar até a mistura ficar consistente. 8. Aquecer a massa em banho-maria até ficar semi-transparente. 9. Adicionar álcool até a massa ficar líquida. 10. Adicionar água purificada para diluir o sabão. 11. Acrescentar sumo de limão ou essência e agitar. 12. Filtrar e armazenar em embalagem plástica. Muito bem. Ali o sumo de limão, gente, para adicionar no sabão, é para ele não ficar com um cheiro tão forte de sabão, no caso, né? Aí ele fica mais suave, tá? Mas nós não usamos o sumo de limão. E os resultados para essa receita, ele rendeu 1,5 litro de sabão líquido e nós utilizamos 376 gramas de óleo de soja, 81 gramas de potassa e 30% de álcool para dar a transparência. Esse 30% de álcool não precisa ser uma receita, digamos assim, tu querendo usar mais, porque o álcool é o produto que ele é mais caro, digamos assim, né? A gente usou só para acelerar a reação desse sabão. Mas ele ficou um sabão muito bonito, vocês podem ver pela foto, e eu estou com uma garrafinha aqui. Eu não sei se vocês estão enxergando ele. Dá para ver, professora? Sim, dá para ver, ele tá bem clarinho, né? Ele ficou muito bom, a solubilidade dele ficou muito, muito interessante, e ele, no caso, teve essa receita de 276 gramas de óleo, ela rendeu 1,5 litro, no caso, 3 garrafinhas de 500 ml de sabão. Agora vamos para a nossa oficina de sabão ecológico sólido. Sabão ecológico sólido. Produto para limpeza e lavagem de superfícies como louças, cerâmicas, vidro, plástico, tecido, metal e etc. Obtido a partir do reaproveitamento de matéria-prima vegetal de origem sustentável, o óleo vegetal, né, residual, e gordura animal. Isso. Esse óleo vegetal residual, ele era um óleo de quê mesmo, Maria Fernanda?
Era um óleo de cozinha usado que nós reaproveitamos. Isso, era um óleo da batata frita, né? Isso. E aí, Tainá? Materiais necessários: óleos de cozinha usado previamente filtrado, gordura animal, sebo bovino, soda cáustica, pureza maior que 95%, água tratada ou filtrada, balança. Materiais necessários: recipiente de plástico resistente e recipiente de vidro ou aço inoxidável, bastão de agitação ou colher de plástico, mixer, moldes ou forma, luvas, máscaras e óculos de segurança. Opção colorida. Opcional, né? Nós usamos a essência de lavanda, nesse caso, e argila branca. E lembrando que as forminhas ecológicas, elas são feitas de caixinha de leite. Isso. E aqui, Maria Eduarda, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos filtrando o óleo de cozinha usado. Muito bem. Modo de preparo: 1. Em um recipiente de vidro ou inox, medir a massa de óleo, gordura após a filtragem. Anotar o valor da massa e levar ao banho-maria até que a gordura passe para o estado líquido. Observação: utilizamos 259 gramas de sebo bovino. Isso, no caso do sabão sólido, nós não usamos apenas o óleo residual, no caso o óleo de cozinha utilizado, que já tinha feito a fritura da batata frita. Nós utilizamos também 259 gramas de sebo bovino. Então, esse sebo bovino, a gente levou ao banho-maria, né, para que ele, ao invés de usar, para nós medir exatamente as duas massas e deixar eles com, no caso, estado físico igual. Então, ele foi levado ao banho-maria, deixamos que os dois ficassem líquidos, a gente misturou as duas gorduras, e aí o que fizemos? Calculamos a massa de soda necessária para reagir com essa massa de óleo e gordura usando o critério de índice de saponificação, a fim de se obter um produto com composição equilibrada, né? Sem excesso de óleo, de gordura ou soda. Então, como nós fizemos? Nós medimos a massa do óleo, né? E medimos a massa de soda. Nesse caso, a gente usou a soda, tá? Dentro do índice de saponificação. Ou seja, o óleo de soja usado, a massa nós multiplicamos por 0,143. E o sebo bovino, nós multiplicamos por 0,47. Esses dois valores que deram, a gente somou, né, no caso, a soma dessas duas massas, ao final, que foi a quantidade de soda e de água que foi utilizada para fazer esse sabão sólido. Em recipiente de plástico, medir a massa de soda cáustica calculada, equivalente à massa de óleo, gordura. Medir aproximadamente a mesma quantia de água em outro recipiente de plástico. Adicionar lentamente soda sobre a água, agitando com um bastão até sua completa dissolução. Atenção, evitar a inalação dos vapores e o contato com a pele e os olhos. Quatro, adicionar lentamente a solução de soda sobre o óleo, agitando com um bastão ou mixer até que a mistura fique com a aparência cremosa. Dica: nesta etapa podem ser adicionadas essências, extratos, corantes, abrasivos e etc. Muito bem, então vocês podem ver ali que ele estava mais líquido no início, né? Após o uso do mixer, as reações elas foram aceleradas, e quando ele está pronto, é quando tu passar o mix, no caso o mixer, ele fica formando traços, ou seja, pode ver que em cima da parte na foto da direita, ele tem um traço, ele ficou fazendo ranhuras no caso, né? E aqui, Maria Eduarda, o que nós fizemos? Aqui nós
medimos 2 colheres de... Ai, meu Deus, desculpa. Dissolvemos 2 colheres, mais ou menos, Argila branca. de argila branca para o sabão não ficar muito... Isso, a argila branca, ela foi usada, no caso, 2 colheres de sopa de argila branca num meio copo da água, porque a argila, no caso, ela é um opacificante, né? É um agente protetor da pele e ela é um abrasivo. Então, essa argila, ela foi adicionada em 50% dessa massa de sabão, porque aí a gente fez todo ele com essência de lavanda, né, meninas? E essa essência de lavanda, a gente deixou 50% com argila e 50% sem argila. Despejar a massa de sabão nos moldes e cobrir com papel alumínio ou tampar, a fim de proteger da umidade e da luz. Esperar a massa endurecer e retirar dos moldes. Deixar em local seco e arejado por aproximadamente 1 semana, a fim de que se complete a reação de saponificação e ocorra o processo de cura de sabão. Muito bem, né? A cura do sabão, né, Tainá? É a cura, é a maneira que a gente diz das reações ficarem totalmente completas, né? E que a gente possa utilizar esse sabão. E aqui, Tainá, o que a gente fez? Na forminha azul, o que tem? Com argila ou sem argila? Com argila. Tá, não, com argila foi na forminha ecológica, né? Lembram que a gente cortou? Isso, caixinha de leite. Isso, uma caixinha de leite. Eu até tenho a forminha, não sei se vocês conseguem enxergar, eu deixei uma forminha para vocês verem, né? E aqui tem o sabão. O sabão, ele ficou... O sabão com argila, né? Ele ficou mais escuro que o outro sabão que nós colocamos, tá? Os dois estão cheirosos, porque eles têm essência de lavanda. Nós utilizamos umas 8 gotinhas de essência na massa, mas ele ficou muito perfeito. Ele tem um índice de saponificação bem interessante, né? E como resultados dessa receita, né? Gerou 455 gramas de sabão sólido. Deixei as barrinhas inteiras ali, eu não tinha ainda cortado para dividir, para medir a massa, né? E vocês, para fazer a foto. E essa receita, nós utilizamos 250 gramas de óleo, né? Que foi multiplicado o índice de saponificação. Depois, 259 gramas de sebo bovino, né, vezes o índice de saponificação também, e essa massa de 35,75 mais 38,073, nós arredondamos e deixamos em 74 gramas de soda cáustica, nunca para menos, sempre um pouquinho mais vocês arredondam, e 74 gramas também de água. Curiosidade: como o sabão destrói o coronavírus? O vírus está envolto em uma membrana lípida de gordura que protege seu material genético. As proteínas o ajudam a infectar as células humanas. Moléculas de sabão. A cabeça hidrofílica interage com a água. A cauda hidrofóbica interage com os óleos e a gordura. A cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lípida do vírus e rompe. As proteínas e outros fragmentos do vírus são afastados pela água. Então, uma curiosidade de como o sabão, né, ele destrói o coronavírus. Por isso é tão importante lavarmos as mãos, né, com água e sabão. Considerações finais. Considerações finais. O sabão caseiro é uma incrível forma de reciclagem que temos na nossa sociedade nos dias atuais. Reaproveitando o óleo usado, que se transformaria em uma poluição nos aterros sanitários ou esgotos, essas receitas de sabão farão com que você economize com produtos de limpeza, ajude a preservar o planeta e ainda pode ser uma fonte de renda, se for feito profissionalmente.
Aí aqui, gente, eu coloquei uma tabela de precificação, né? Porque receitas de sabão existem inúmeras na internet, né? Se nós formos ver lá no tempo dos vovôs, nossos bisavós, eram feitos sabão, no caso, sabão artesanal, sabão caseiro, como era chamado, né? Ele era feito de todo tipo de gordura, de resto de gordura que existia. Mas nem sempre esse sabão dava certo. Às vezes ele ficava mais espumando mais, outras vezes não. Então, o interessante desta receita, devido às tabelas de saponificação, é que esse sabão não interessa a quantidade de resíduo que tu tenhas em casa. Sempre ele vai dar certo se usares essas tabelas. Então, por exemplo, se medir a massa da gordura e multiplicar pela quantidade do índice de saponificação daquela gordura, tu sempre vai ter a quantidade necessária de soda ou potassa, que vai ser a quantidade de soda que vai fazer com que esse sabão dê certo. Então, aqui eu coloquei alguns preços atualizados, valores atualizados, tá? Da internet, né? Onde a soda cáustica em escamas, 1 quilo, ela custa R$ 31,90, só que com 1 quilo de soda cáustica se faz muito sabão, né? O medidor de pH, tá? O papel para saber ali se está de acordo, para que não vai ficar o dermatologicamente correto, digamos assim, né? Ele custa R$ 6,75 e vem uns quantos papeizinhos. A balança R$ 34,80, que é algo bem necessário de ter quando a gente vai fazer qualquer receita, né? O mixer R$ 89,90, que ele não vai servir só para o sabão, ele vai servir também para outras receitas culinárias, né? A potassa cáustica, R$ 36,00, também 1 quilo. A essência, no caso, R$ 5,99. O óleo de soja usado, ele é free, né? Porque aí tu consegue, às vezes, fazer uma coleta nas vizinhas ou nas escolas. Eu sempre peço para os meus alunos que eles levem para a escola para a gente fazer, para usar esse óleo fazendo sabão, né? O sebo bovino, que é comprado no mercado, aqui em Caçapava, a gente consegue a R$ 4,00 o quilo. Tá? As referências. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Viviane e todas as suas alunas. Realmente, 2 oficinas bem interessantes, né? Que têm etapas semelhantes, mas, porém, né, 2 produtos diferenciados, né? Um líquido e o outro sólido. Bem interessante, realmente, se pode utilizar aí o óleo residual em casa, né? Ao invés de estar prejudicando o meio ambiente. Então, vamos a algum comentário, se tem algum comentário. Hoje à tarde ficou, então, com a Andréia, né? Boa tarde. Boa tarde, professora Viviane. Boa tarde, colega. Temos alguns comentários aqui. Da professora Cristine Machado Schwanzer, que... Não sei se falei corretamente o nome. Schwank, mas ok, pode falar aí. Minha avó já fazia realmente todo tipo de gordura. E ela usava para tudo. Lavava roupa, lavava casa, louças e usava até no banheiro para a lavagem das mãos. Muito bem. Temos outro comentário aqui. Da professora Juliana. Parabéns, professora Viviane e alunas. Muito legal a oficina, adorei. Muito obrigada, prof. Ju. Da Débora. Joia, muito joia essa oficina, parabéns. Obrigada, Débora. Parabéns, Viviane, pela sua oficina. Muito obrigada, minha colega Andréia. Não sei se tem algum comentário do Face, do YouTube. Nenhum comentário no Face. E nenhum comentário também no YouTube. Não temos nenhum comentário também, só parabenizar a professora Viviane e todas as alunas
pela oficina, foi realmente maravilhosa a apresentação, a oficina também. E deu para perceber também que todas tiveram uma experiência muito enriquecedora fazendo a oficina e produzindo sabão. Isso mesmo, Nath. Muito obrigada, Nathiele. E realmente essa oficina em tempos de pandemia, nós nos reunimos com máscara, com todos os cuidados e foi muito interessante, foi muito legal, porque vivenciamos a oficina, né? E deu tudo certo, assim, elas participaram, elas conseguiram, só que elas estavam muito nervosas hoje com a apresentação da oficina. E eu agradeço a todas. Muito obrigada. Temos ainda alguns comentários ali, que alguns dizem que a sogra faz até hoje também sabão. Eu acho que muitas pessoas, até mesmo com essa pandemia, retornaram, né, a fazer alguns elementos de limpeza, né, em sua própria casa, né, porque houve uma grande necessidade dessa parte aí de utilização de sabão, sabonetes, toda essa linha aí de detergentes, inclusive dá para se fazer detergentes também. Então, sim, pessoal, durante essa pandemia aí, já estamos quase chegando a 2 anos de pandemia, voltaram ou retornaram ali as resistências das suas vozes aí um pouco melhoradas, né? Hoje em dia, com várias coisas diferentes que hoje nós temos aí à nossa disposição. E agradeço mais uma vez, então, a Viviane e as suas alunas, realmente são alunas de ensino fundamental, e isso é importante enfatizar aqui, que elas já estão aí à frente de um evento, apresentando um trabalho onde que muitas vezes as graduandas vão experienciar somente na universidade, e elas já estão fazendo essa experiência aí, experienciando uma apresentação, uma realização de uma prática, né, que na universidade nós fazemos em laboratório, e elas já estão vivenciando isso. Então, agradecemos a participação de todas, agradecemos também todas as escolas que estiveram conosco, estão participando do nosso projeto, todos os participantes, desde segunda-feira, lá nas atividades interativas, né? Esperamos que contribuímos aí com o meio ambiente, e também com o conhecimento de cada um, que nós possamos estar juntos também pelo Face, pelo YouTube. Siga no nosso canal lá no Face também. Estaremos sempre trazendo novidades, tudo aquilo que o projeto vem desenvolvendo ao longo deste ano também. Esperamos estar numa próxima vez com vocês. Os nossos eventos, nossas ações vão estar, então, nesses canais, aí, nessas mídias. Muito obrigada, então. Juliana, se tu quiseres fazer algum comentário, vamos estar nos despedindo, então. Só agradecer a participação de todas e todos, agradecer a professora Viviane pela ótima oficina que foi ministrada agora à tarde, e as alunas dela, que também foram brilhantes, e agradecer a toda a nossa equipe, que foi bem puxado, né? As meninas se puxaram, né? Foi uma coisa difícil para nós, porque a gente não dominava essas tecnologias, então foi um desafio. Então, acho que agradecer a todos pela equipe unida aí, que conseguimos dar conta do recado. Muito obrigada, professora. Vou aproveitar a fala da Juliana aí, da geóloga Juliana, que realmente, assim, quero colocar para todos que estão aí nos assistindo, nossos participantes, que todo esse evento, a sua transmissão, todas as artes, tanto no Face e ali todas as configurações que muitas vezes tem empresas contratadas, pessoas contratadas para isso, para eventos, nós mesmos, como equipe executora do evento, que nós trabalhamos em todo o processo. E as alunas, as nossas graduandas aí, e todas as participantes aí. Muito obrigada, então, estamos encerrando o dia de hoje, como muitos eventos nós falamos, com chave de ouro.
tivemos várias participações, uma média boa, muitos inscritos e uma média boa em cada uma das nossas atividades. E isso é muito gratificante para nós. Muito obrigada.